tivemos o encerramento da escola bíblica com a classe com todas as classes. Mas o assunto que foi abordado foi o assunto da classe dos irmãos e das irmãs. E eu vi esse tema dos jovens, eu até participei, parece que tem uma aula, parece. Eu dei uma aula para os jovens. E esse tema é um tema maravilhoso, que não é para ser só abordado para os jovens, é para ser abordado para toda a igreja. Eu aproveito em abordar esse tema para te convidar a participar da nossa escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é conhecida como a maior escola teológica do mundo. Então é maravilhoso. Fique em paz, nós temos indo para as aulas delas também. Bem? Então o assunto abordado dos jovens foi esse aqui. É o segundo trimestre de 2026, entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Eu vou te pedir paciência de ficar comigo uma hora. Culto de domingo, geralmente, a pessoa quer ver. Levante a mão e vai lá, fale isso, olha aquilo. Né? Às vezes as pessoas gostam. Hoje é mais um ensino bíblico. É algo mais calmo, é algo mais light. Eu vou estar fazendo um bate-papo com vocês. Isso é, se o Espírito Santo balançar aqui, não tem jeito. A gente é de carne, e se o Espírito Santo sensibilizar, a gente vai dar glória mesmo, sem problema nenhum. E eu creio que vocês não vão se escandalizar, porque vocês são que têm que gostar disso também. Mas se o Espírito Santo quiser que a gente conduza de uma forma diferenciada, nós vamos conduzir. Obrigado. Quais foram os assuntos que foram abordados? Né? Eu vou explicar para vocês como é que eu faço o quadro. Veja, eu não dou em cima aqui, eu dou aqui embaixo. Eu desço aqui e converso com a igreja. Então, quais foram os assuntos que nós abordamos? Lição de 1 até a 13. O que é uma ideologia? A falácia do materialismo histórico, falácia do relativismo ético-moral, falácia da ideologia de gênero, falácia da teologia progressista, a falácia do humanismo, a falácia da teoria darwiniana, a falácia do pragmatismo, falácia do ateísmo, falácia da teoria do deísmo, a falácia da teologia da prosperidade, a falácia do triunfalismo, discernimento do cristão. É claro que eu não vou destrinchar todos esses assuntos, que aí eu ia ficar até umas 2 horas da manhã aqui. Quem está disposto a ficar 2 horas da manhã? Não vem com papo que você está disposto, não, porque é conversa. É conversa. Você lembra do apóstolo Paulo, que foi simplesmente fazer uma visita ali aos discípulos, e chegando lá, nessa visita, eles ficaram tão felizes com o apóstolo Paulo, que falou: ah, chegou Santa Ceia. No final da nossa conversa, no final do culto, vai ter Santa Ceia. Tá bom, Paulo? Tá bom. Vou ministrar, maravilha. Né? Só que o culto demorou. O culto se estendeu. Quero para dar um exemplo, quero terminar 9 horas ou 8 horas. Foi até mais de meia-noite. Engraçado, o povo não serve ninguém. Até o cabra que estava lá, cansado do que veio do trabalho, por causa das luzes do cenáculo, ele dormiu e ele caiu cansado, mas não saiu. Foi o que eu levo a palavra. Até hoje, tem muitos que judiam do Eutico. Fala que ele estava no pé da igreja, no pé do mundo, não estava cansado ali ouvindo a palavra, não saiu. Tem muitos de nós que andam das malas e vai embora, e aí pronto, vete. Não, boca do Eutico lá, fala o que quiser dele, não, ficou ali firme. Ninguém vai passar, fique em paz. Mas me dá uma hora. Quem pode me dar uma hora, amém? Amém. Uma hora para a gente estar falando um pouquinho. Meu irmão lindo, a senhora já me ouviu tanto tempo, né? 5 anos lá na Bélgica. 5 anos me ouviu lá na Bélgica, mas me ouviu um pouco mais. Glória ao nome do Senhor. Então vamos começar aqui. Nesse trimestre, os nossos jovens, que foi o que eles aprenderam, eu estou trazendo para vocês, estudaram a respeito das ideologias, as consequências do acesso ou adoção às ideologias tem influenciado o pensamento do mundo através da inserção dessa ideologia, porque a ideologia está inserida no nosso meio. Muitas ideologias estão inseridas. Vou ficar aqui atrás, pode ser? Você nem só ouve. Estão inseridas. Estão inseridas onde? Nas escolas, nas redes sociais e, pasme, em algumas igrejas. A gente fala da teologia da prosperidade, isso é teologia também.
e muitas igrejas estão inseridas. Por meio do que? Os temas abordados nas lições, foi esclarecido aos jovens a origem de algumas ideologias e como elas podem afetar a nossa fé. E já está afetando muitos lugares, já que elas mexem com tudo, com a moral, com a política, com a cultura, com o futuro da humanidade, e tentam substituir a verdade bíblica, colocando o ser humano como o senhor de tudo. Elas vêm disfarçadas muitas das vezes de amor, justiça ou liberdade. Elas podem até parecer inofensivas, mas se contradizem a palavra, são venenos disfarçados. Tudo que venha contradizer a palavra é veneno disfarçado. É aquele veneno que está na panela. Se não tiver o Espírito Santo, que aí entra com uma farinha para poder limpar, aí o negócio completa, né? Em na verdade, ligando, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Repita após mim. Combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. A gente vai nessa linha porque é ensino, tá bom? Quem pode repetir junto comigo esse versículo? Que está em João 8:32. No 3. 1, 2, 3. Reconhecereis a verdade. Essa palavra é para ser colocada em prática. Às vezes citam essa palavra, falam essa palavra, mas não vivem. Não. A palavra de Deus, não é simplesmente para a gente falar. Não é para nós acharmos bonito e recitar como se fosse um poema. Cantar de Salomão, né? O pessoal que está namorando, às vezes canta um poema. Amada minha, amada, não, é para nós vivermos. A palavra do Senhor é para nós vivermos. Vamos de novo, nos 3. 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Vivemos em uma geração onde nunca houve tanto acesso à informação. Sim ou não? Sim. Claro. A gente está pregando aqui e você está aí embaixo olhando na internet, ver se você está pregando se é verdade mesmo. Você tem acesso antigamente, mas muitos nem sabiam ler jeito. Hoje não, você vai com o cigarro, pegar do lado dele, ver se o que o fulano falou, o que Beltrano é, você ali mesmo. Enquanto está aqui, você está mexendo. É desse jeito. Ó. E ao mesmo tempo, tanta confusão só porque é verdade. Assim como nós temos a informação nas nossas mãos, nós geramos confusões também. Nunca vimos tanta confusão em nosso meio. Mas afinal, o que é essa tal de verdade? O que é? Jesus. Passando já está aqui afora. Foi bom se manifestar, porque você pode se manifestar aqui uma aula. Na mensagem do domingo, eu só está pregando e você não. É antiético, mas aqui você pode ver. Porque é uma aula de escola bíblica, porque é assim que funciona mesmo. Você tem liberdade na escola bíblica de se manifestar, de falar e colocar a sua opinião. E aí, nessa opinião, às vezes você acha que está correto e às vezes não está tão assim, porque o professor chega, baseado na palavra, ele chega e argumenta contigo e você sai convencido. O que o Marcelinho falou é verdade ou não? Mas afinal, o que é essa tal de verdade? Verdade é aquilo que corresponde aos fatos que estão de acordo com a realidade e não contém engano. Você vai no dicionário e você vai achar essas palavras. Já chegamos lá, Marcelinho. Maravilha. É o que pode ser reconhecido como? Como o quê? Sincero, autêntico e comprovável. Você pode comprovar que é verdade. Você falou algo, comprovou, é verdade. Na vida cotidiana dizemos que algo é verdade quando há ausência de mentira ou manipulação. O que o Marcelão aqui falou, olha aí. O que o Marcelinho falou, tem alguma mentira no que ele falou? Então é uma? Se no meio ele colocasse um pouquinho de mentira, era verdade?
contexto histórico, cultural, filosófico ou científico. Em síntese, em resumo, verdade é aquilo que corresponde à realidade, aos fatos e ao que é confiável. É o oposto da, me ajuda, é o oposto da mentira. E da falsidade. Isso é uma verdade. Na perspectiva bíblica, a verdade vai além do conceito filosófico, porque nós falamos aqui agora de filosofia. Agora nós vamos falar na perspectiva bíblica, da palavra, né? A palavra. Agora vamos falar acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus, existe engano na palavra? Existe contradição na palavra? Existe falsa interpretação. Às vezes a pessoa interpreta ela errada e pega o pastor Ricardo, o pastor Zelda, e leva aquilo como doutrina e vai levando as pessoas, e não é a verdade, porque você interpreta ao seu bel prazer. Para você interpretar a palavra de Deus, a primeira pessoa que tem que estar junto contigo, você não pode ler a palavra do Senhor sozinho, tem que ter alguém do lado. Quem é? Meu Deus, eu queria ensinar do lado. É o Espírito Santo. Ele vai nos conduzir. Então, na perspectiva bíblica, a verdade, além do conceito filosófico, ela é revelada por Deus. O nosso Deus não é engano, irmãos. Ele é a verdade. Quanto mais nós nos aproximamos dele, eu já ia falar uma coisa que eu vou segurar, que está aqui na frente. Quanto mais nós nos aproximamos dele, nós nos sentimos. E ele se revela para nós de uma forma maravilhosa. O Senhor falou assim: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. E a Bíblia apresenta a verdade em 3 dimensões. Pergunta para mim, quais são? Quais são? Maravilha. A palavra de Deus é a verdade, sim ou não? Sim. Agora vem. A tua palavra, não sou eu que estou falando que a palavra de Deus é verdade. O que eu falei, vocês repetiram. É a própria palavra que está falando. A tua palavra é a fácil de gravar. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Vamos lá. Jesus é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O Espírito Santo guia a verdade. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, jamais vai nos guiar em caminhos que não sejam caminhos corretos. Olha o que fala o texto bíblico aqui. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a. Então quem tem o Espírito Santo de Deus não mente. Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode de forma diferenciada. Quem tem o Espírito Santo de Deus andará, porque ele nos guia na verdade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos nessa aqui, pode ser assim? Você que está acenado já entendeu. Podemos dividir o conceito da verdade em 2 tipos principais. Pastor, se nós falarmos de ideologia, chegamos lá. Verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? É limitada, quer dizer, não tem como mudar. Ela é válida em qualquer tempo ou lugar. Aqui, ela é válida. Lá no Japão, ela é válida. Lá nos índios, na aldeia dos índios já é válido. Em qualquer lugar, a verdade é verdade. Não tem como mudar. Ela é absoluta, não tem como relativizar essa verdade. Ah, para mim é verdade, para você não. Não tem assunto. Não, a minha verdade é essa, sua verdade é essa aí. Aí fica naquela briga, né? Tem verdades que são absolutas. Eu só coloquei um exemplo, senão a gente acaba tomando muito tempo. Todos os seres humanos nascem e. É verdade isso aí? Eu estou esperando ser matado, viu? Eu estou esperando, mas vocês entenderam o que eu falo. Verdade relativa. Varia conforme a cultura, o tempo, a perspectiva individual. Exemplo, norma de conduta, crenças religiosas ou tradições locais. Até na igreja, as relativas. Não, aqui uma verdade, aqui prega uma verdade, lá na outra igreja prega outra verdade, e aí vai. Cada um leva a verdade para o seu lado. Isso é relativo, mas a absoluta não tem como mudar. Em síntese, verdade é tudo aquilo que está em conformidade com a realidade e, segundo a Bíblia, encontra sua expressão plena em Deus,
em sua palavra e em Jesus Cristo. Podemos entender isso aqui? Verdade é isso. Verdade é isso aqui. É tudo aquilo que está em conformidade com a realidade e, segundo a Bíblia, encontra sua expressão plena em Deus, em sua palavra e em Jesus Cristo. Por isso o Senhor falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho e a vida. Jesus, né? Por isso Jesus nos adverte: seja liberto, seja livre. Se entre nós tem umas pessoas que estão presas ainda na mentira, seja liberto através do conhecimento da verdade. Só há libertação plena quando nós conhecemos a verdade. Pastor, é o Senhor que está falando. É a Bíblia. E conhecereis e a verdade vos. João 8:32. Então, só através do conhecimento da verdade é que há libertação plena nas nossas vidas. Quem quer se libertar aqui? Pastor, já sou primário, não tem liberdade total ainda não tem umas coisinhas que precisa do pai, o negócio está difícil. Conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento pleno de Cristo, você vai ser liberto. Se pois o Filho vos verdadeiramente sereis. Então, se Ele te libertar, irmãos, você está livre em nome de Jesus. João, eu queria dar um puxão de orelha comigo também. E você? Posso dar esse puxão de orelha? Posso, Paulo? Eu não, a palavra não faz isso. E é bom quando. Eu lembro uma época na Assembleia de Deus, quando vinha os puxão de orelha, os crentes falavam assim: Ananias, fala mais, Senhor. Manda, Senhor, bate mesmo. É desse jeito. Hoje não, quando a gente fala a palavra dele e fala, a gente foge, a gente vai embora, irmão. Muitos saem fora, muitos correm, vai para outro lugar, muitos procuram mudança. Né? Às vezes, quando viu o puxão de orelha, era para mudar a nossa vida, para alterar a nossa vida. Né? E é para isso. A gente precisa se deixar ser moldado pela palavra de Deus. Puxão de orelha às vezes é bom. Muitas das vezes eu levei alguns. Eu não aconselho nenhum pai a fazer isso. Não faça. Não pode pensar, não é isso que estou falando aqui. Está entendendo? Puxão de orelha que é entre aspas. Vai falar algumas verdades que a gente precisa lidar. Porque a gente vai falar sobre algumas situações de lá fora, mas a gente precisa conhecer uma coisa aqui dentro. Porque às vezes é bom a gente apontar os erros dos outros e não olhar os nossos. E a própria palavra fala que antes de apontar os erros dos outros, tem que olhar os nossos também. Quando a gente, na palavra de Deus, fala acerca do tabernáculo, quando entrava no pátio do tabernáculo, os obreiros aqui podem me ajudar. Quando entrava no pátio do tabernáculo, tinha um utensílio lá no pátio. O que é? A bacia de bronze. Na bacia de bronze, aí o sacerdote faz o quê? Lavava-se as mãos. Na hora que ele olhava aquilo ali, ele olhava ele como é que ele estava, se ele estava sendo, era um espelho aquilo ali. Às vezes a gente quer olhar os erros dos outros e não olha o nosso. Nós somos experts em olhar os erros dos outros. Nós somos experts em estar apontando os erros das pessoas lá fora. Mas muitas das vezes a gente não olha o nosso. A gente não olha para o nosso umbigo, não olha para as nossas situações. Parece que nós somos a quarta pessoa da Trindade. Parece que nós estamos perfeitinhos. Irmão, no dia que você estiver perfeito, não levanta a mão não. Porque o Senhor te leva. Tenha cuidado. E muitas das vezes nós nos achamos perfeitos, como somos. E aí a gente só consegue ver os erros dos outros, mas não para olhar os nossos. A gente precisa olhar os nossos erros também. E primeiro não é só olhar e corrigir os nossos erros. Quem está entendendo, diz amém? Amém. Isso é ensino. A gente precisa corrigir, viu, mané? Os nossos erros. Vem como é que eu estou, porque não só vê o erro do outro, aponta. E como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Então a gente precisa fazer de um puxãozinho de orelha. Vamos lá. Antes de tratar dos erros alheios, vamos corrigir os nossos? Mateus 7, 3, 5. Vamos, 3, 3, 1, 2, 3. Segura, por favor.
que a Bíblia fala acerca daqueles que olham os erros dos outros. Você está redobrando atenção, amém? Amém. Olha o que a Bíblia, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ah, o pastor está pegando pesado. Eu não, só estou colocando aqui para vocês. Olha o que a palavra fala, porque ele só consegue olhar o erro dos outros, mas não consegue olhar o seu. E depois no final, eu vou falar algo sobre você. Assim, vamos lá. No 3, como é chamado? Hipócrita. Como? Hipócrita. Não tem coragem nem de falar, né? Hipócrita. Hipócrita. É muito sério, irmãos. Tira primeiro a trave do teu ouro, e então verás claramente para tirar o arreio do olho do teu irmão. Ó, tira primeiro a trave do teu olho, porque assim agora você vai conseguir ver. Estou vendo melhor o bloco, tá vendo? Maravilha. Estou vendo melhor. Tira primeiro a trave do teu olho, porque aí você vai fazer o quê? Vai poder o quê? Como é bom ler a Bíblia Sagrada, né? A gente pega esse versículo, às vezes, tira a primeira trave do teu olho, porque aí você vai ver o erro do teu irmão lá, vai apontar o erro do irmão, tá vendo? Agora eu estou limpo, agora eu posso ver o erro do meu irmão. Eu estou limpo, tirei toda a trave, agora eu estou vendo o erro dele. E agora eu posso apontar o erro dele. Agora eu posso falar mal dele. É isso que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está falando, se vocês estão entendendo? Vamos lá. Se você entendeu, pode se manifestar. O que a Bíblia está falando? Não sou eu. O que a Bíblia fala? Me ajuda um pouco mais, complementa. Olha que mensagem esse versículo está falando. Me ajuda aí, por favor. Que mensagem esse versículo está falando? Primeiro é se corrigir a si próprio. Fala aí. Para a gente se corrigir a si próprio. Primeiro a gente. Depois sim, realmente. Mas por que nós devemos fazer isso? Porque nós não podemos corrigir o erro dos irmãos sem antes você. Anda errado. Vocês vão chegar aí, porque está ali no texto. Está claro no texto. Tá. Eu fico aqui a aula inteira, irmão, sem problema. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Prende minha mãe, vamos lá. Eu vou ficar até aqui, para a gente ver aqui, irmão. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. Vamos ler. Eu vou ler o texto inteiro, pode ser? Eu leio e vocês prestem atenção. E por que reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o ergueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente. Para quê? Para tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Não é para apontar, não é para tirar, para chamar ele junto e dizer: sai do erro, vamos caminhar junto, eu estou aqui para te ajudar. Você não pode continuar nesse erro de jeito nenhum. Eu estou aqui não é para apontar, eu estou aqui para te ajudar a você sair desse erro. Porque quando nós tiramos a trave, nós conseguimos ver. Se nós conseguimos ver, não é para dizer: olha, irmão, você viu lá? Olha, o irmão está lá no pecado, dá uma olhada lá que você está vendo. Aí o homem chega e diz: você viu? Fulano pisou na bola. Aí saiu nas redes sociais, você começa a proferir coisa, você começa a compartilhar uma coisa porque o irmão caiu, não é isso? Não, o nosso papel é ser instrumento de bênção na vida do nosso irmão. O nosso papel é ser instrumento de bênção. O Senhor nos chamou para abençoar, para tirar o ergueiro que está no olho do irmão, para limpar ele. Ô irmão, sai dessa vida, nós estamos aqui juntos. Eu vou te ajudar. Se você não consegue caminhar sozinho, eu vou te ajudar. Eu estou te ajudando aqui continuamente. O Senhor não chamou para ser juízo de jeito nenhum. O Senhor nos chamou para ser instrumento na mão de Deus. Quem entendeu, diga amém. Conseguiu entender esse texto aqui? Conseguiu? Tá certo? É isso? Fake news. Quem conhece? Conhece? Nós somos grandes compartilhadores das fake news. Sabia que os crentes são os maiores compartilhadores de fake news? É terrível.
fast food, milkshake. A gente americanizou muita coisa. E o nosso português vai ficando. Outro dia eu vi numa entrevista duas pessoas conversando. Aí um entrevistador perguntou para a plateia: que língua é que nós estamos falando? Ninguém sabia falar que língua era. Diga para mim que língua era. Português. O português é rebuscado. E muitos supervisores esquecem do português. Mas esse é o assunto. Fake news, notícias falsas. Vivemos um mundo de falsas notícias e compartilhamento. É difícil compartilhar o amor, equidade e justiça. Porém, nos apressamos compartilhar e disseminar notícias, fofocas, brigas e intrigas. Nós vivemos desse jeito. Os crentes hoje estão vivendo desse jeito, compartilhando notícias falsas. Compartilhando, e não é nem para compartilhar, é o ensino anterior. Se você viu que teu irmão está com um problema, vai lá e ajuda. Se você tirou o primeiro evento do teu olho, está tudo limpo, seus olhos, está vendo o erro lá, vai ajudar. Não é de forma não para estar compartilhando isso, segundo a palavra. Mas nós vivemos dessa forma. Outro dia no culto de ensino eu falei aqui acerca, quem estava aqui vai lembrar, de uma irmã, que essa irmã, pensa na irmã abençoada, continua sendo. Essa irmã abençoada por Deus. Você não vê essa irmã falando uma palavra obscena, você não vê essa irmã falando aquelas palavras grandes, né, de forma nenhuma. Você vê a irmã sempre com uma palavra de bênção. E um dia ela mandou para mim um vídeo. Quando ela mandou o vídeo, eu falei, a fulana mandou, deve ser algo sério. Aí eu abri o vídeo dela e tal, mas fui assistir o vídeo dela. No meio do vídeo, eu falei, misericórdia, que é esse aqui? Porque ela pegou o vídeo, não assistiu o vídeo inteiro e mandou. Só que ela não mandou só para mim, ela mandou no grupo. No meio do vídeo, não tinha coisa que só graças a Deus. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Palavrão, um monte de coisa assim, Jesus amado. E ela compartilhou isso. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, não é da índole dessa pessoa. Por certo, ela pegou e nem assistiu o vídeo inteiro. Aí liguei, fulano de tal, tá bem? E aquele vídeo? E aí, pastor, o senhor gostou? Falei, filho do céu, você assistiu o vídeo? Não, eu assisti o começo. E aí já começou, eu falei, filho, não faça isso. Antes de compartilhar qualquer coisa, veja, analise, pesquise, vê se realmente tem veracidade aquilo. Pesquise em 2, 3, 4 fontes para ver se é verdade. Porque se não for verdade, irmãos, se for mentira, se você compartilhou, você fez o quê? Você fez o quê? Mentiu. Se você compartilhou mentira, você mentiu. Mesmo quando alguém contar uma mentira para você, você está mandando para outras pessoas. É a mesma coisa. Na hora que ela viu aquele vídeo, pelo amor de Deus, a mulher ficou desesperada. Entrou no administrador do grupo e fez aquele móvel para poder jogar esse vídeo fora, mas todo mundo já tinha visto. O estrago já estava feito. Então tenha cuidado com as fake news da vida de Deus. Então antes de falar, eu tenho aqui 10 minutos para concluir, porque eu quero falar sobre outro assunto. A gente precisa puxar o dedo. E o pior, você tem a certeza que a notícia é verdade. A gente compartilha. Sem ter certeza que é verdade. Isaías 59, 2. Eis que a mão do Senhor. Irmão, esse versículo a gente fala para ele, meu Deus do céu, manda para os irmãos aqui, irmão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Às vezes o irmão está lá triste e você chega e manda esse versículo lá. E fala com autoridade sobre esse versículo, né? E realmente é. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas o versículo 2 fala o quê? Mas eis que ele está ali, a mão está estendida para poder abençoar e o seu ouvido está aberto para poder abençoar. Mas as vossas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Iniquidade, irmãos. A gente pensa que é só pecado, erro, mentira. Tudo isso impede que Deus possa chegar diante de nós.
Quem entendeu isso aqui, diga amém. Quem quer ter a companhia do Senhor? Eu quero. Então continue. Continue sendo abençoado por Deus. Não se apresse para o mal e nem para derramar sangue inocente. Hoje em dia nós cristãos estamos nos apressando, não é para fazer o bem, e sim para fazer o mal. E o Senhor nos chama para fazer o bem. O Senhor nos chama para ser canal de bênção. Quem não quer ser bênção na vida de alguém? Sabe o que eu quero ser, irmão? Resposta de oração na vida de alguém. Eu quero ser resposta de oração na vida de alguém. Alguém está orando, pedindo algo da parte de Deus, eu quero ser essa resposta. Porque se eu assim for, é porque o Senhor já me abençoou. Amém. É por isso que é melhor abençoar que ser abençoado. Quer dizer, quem abençoa está com a situação melhor. Amém? Provérbios 6, 16 ao 19. Não sou eu que falo. Fala a palavra de Deus. Estas 6 coisas do Senhor. Estas 6 coisas do Senhor. E o 7 na sua alma. Quais são elas? Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam para correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. Essas são as 6 coisas que Deus odeia. Deus odeia a testemunha falsa. Aqueles que proferem fake news. Aqueles que pegam ao invés de parar e mandar uma palavra de bênção na internet, fica compartilhando coisas que não devem. Deus, irmãos, odeia esse tipo de coisa. Se eu sei que Deus odeia, por que eu continuo? E eu consigo só olhar o cerro dos olhos e não vejo que eu estou errando nessa área. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois ficar apontando a vida do irmão. Quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. Ah, mas essa coisa, você está mal acostumado com isso, para, irmão. Tem que puxar a orelha. Mas a gente precisa puxar a orelha para a gente parar um pouquinho, ter uma vida realmente de cristão. É esse domingo mesmo, não tem glória a Deus e aleluia, não, é a realidade. A gente precisa mudar a nossa postura diante da palavra de Deus. E a 7ª coisa, a 10ª que profere mentiras, é a 7ª coisa, perdão. Não deixe que nada te transforme, não mude o teu caráter cristão e espiritual. Não tome a forma desse mundo. Você está fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Isso é tomar a forma do mundo. A gente pega essa palavra, não vos conformei. Não, eu tenho que estar indignado com o mundo. Não. O mundo jaz no maligno. Não tome a forma dele. Não seja igual a ele. Não age igual a ele. Ah, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. A igreja tal faz. A igreja, o pastor tal faz. Na igreja do fulano, eles estão fazendo. Irmão, você não é todo mundo. Você tem a palavra de Deus. Davi falou assim: guardei a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Guardar a palavra que quer dizer coloquei em prática a palavra de Deus na minha vida para não pecar contra ele. Quem entendeu, diga amém. Não deixe que nada te transforme, mude o teu caráter cristão, espiritual. Não vos conformeis com este mundo, pois peguei ainda 4 minutos para entrar no assunto. Cheguei aqui com o olho. As ideologias modernas não chegam dizendo, todos começam a oferta. Primeiro tem que puxar a orelha nossa, a minha também, não pense que a minha não está vendo aqui não. Começa por aqui, ó. Começa por aqui. Pastor, o senhor é perfeito? Não. Estou buscando a perfeição. A estatura de varão perfeito só. Mas quando eu estiver aqui, eu estou buscando a perfeição. Nós estamos sendo moldados. E quem molda a nossa vida não é tirinhas da internet, não é uma palestra que não, é a palavra de Deus. É Ele que molda. É nós lermos, meditarmos, analisarmos, dobrarmos o nosso joelho. O poço é fundo, mas a gente precisa cavar. E a gente não quer mais
Porém, muitas das vezes apresentam soluções, mas essas soluções não têm Deus. Não existe solução sem Deus, irmãos. Não existe solução sem Deus. Todas as soluções que nós precisamos, Deus tem que estar em meio a cada uma delas. Você tem consciência disso? Você serve a quem? A Deus. Você vai morar com quem? Quem te deu o livramento? Quem deu o seu filho para nos resgatar? Quem vai enviar o seu filho para arrebatar a igreja? Nós vamos morar continuamente em Deus. Então não existe solução sem Ele, porque a gente quer caminhar sem Ele. Então quando eu vejo alguém vir com soluções de problema e Deus não está no meio, sai fora, chuta que é laço. Chuta, não é laço. Pode sair fora. João 15:5, eu sou, vós sois, quem está em mim e eu nele, dá muito, porque sem mim. Você está vendo que eu estou embasando a minha palavra, a palavra que eu estou falando na Bíblia? Eu não estou falando nada de mim mesmo. Ah, o pastor está falando, é a Bíblia. Eu falo e depois eu coloco um versículo. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Sem Ele, nada nós podemos fazer. A maior batalha da igreja atual não é apenas moral ou política, é uma batalha de uma visão cósmica. Quem vai determinar a verdade? Deus? A cultura? A mídia? Que vai determinar a verdade? A universidade vai determinar a verdade? As redes sociais vai determinar a verdade? Ou quem sabe o próprio homem vai determinar a verdade? Eu fico com a palavra. Tem cuidado para que ninguém vos faça presa sua, porque a verdade vem de Deus, irmãos. É Deus que vai determinar a verdade. Se você tivesse que escolher entre a opinião da maioria e a palavra de Deus, qual escolheria? Eu estou falando para os cristãos aqui. Entre a maioria e a palavra de Deus, que opinião você escolheria? A maioria rejeitou Noé. Não, vou ficar com a maioria. A maioria rejeitou Noé. Só a família ficou com ele lá. Pior que ele pregou para todos, mas só a família ficou com ele lá. Pior que entraram lá dentro, o negócio lá estava tudo certo. Cheio de animal naquela arca. Abriu um parênteses aqui, viu? A arca simboliza a igreja. Pensa que foi fácil da família da época ficar ali dentro. Quantos dias ficou mesmo? Não lembro. Quantos dias ficou dentro da arca? Quantos dias? 120. Ninguém lembra? Quantos dias? 120. É só para ficar. 120. 40 dias. Dentro da arca, estava cheio de animal ali, irmão. Ele defecaram nele. A situação ficava difícil. Mas eles saíram da arca. Por quê? Porque na arca eles estavam seguros. Irmão, não pense que eu vim da igreja para ser tudo perfeito. Eu vim ali para Nova Sorocaba pensando que era tudo perfeito, mas lá está cheio de problema, está cheio de coisa. Vai ter problema, porque onde tiver o homem, está o problema. Mas aqui o Senhor vai te dar graça, aqui o Senhor vai te dar vitória, e aqui você vai estar caminhando para o arrebatamento da igreja. Quem está entendendo também? Eu vou ficar aqui imaginando, fica aí, irmão. Passa o perfuminho aí espiritual e vai ficando, vai dando glória a Deus. Tá bom? A maioria rejeitou. Jeremias estava no quarto lá pregando juízo. E quem rejeitava Jeremias eram as pessoas do púlpito. Era como se fossem que os pastores que estavam Jeremias pregando lá e eles rejeitando. E o povo também rejeitando, porque ele pregava e não acontecia nada. E ele questiona Deus. Deus fala, fique em paz. A minha palavra não volta atrás. E no tempo certo, aconteceu. A maioria pediu o quê? A crucificação de Cristo. Você vai ficar na maioria ou vai ficar com Deus? Você está indo pela maioria? A maioria está fazendo. Você está indo pela maioria? Igreja de Jesus Cristo, o Senhor está chamando para nós andarmos com Ele, para nós caminharmos com Ele, para nós nos alegrarmos com Ele, para nós, se necessário, for sofrermos com Ele, mas jamais deixar o
Porque até o 15 é bênção. 28 ou 15 depois vem as maldições para aquele que não obedece a palavra de Deus. Amém? Nem sempre a votação da maioria é o melhor para o coletivo. Aprendemos na história que a maioria nem sempre esteve certa. Então, cuidado para não ir pela maioria. O que é uma ideologia? Já que é aula, eu vou perguntar. O que é ideologia? Enquanto eu bebo água, nós queremos combater, mas nós não conhecemos. Nós queremos combater algumas coisas que estão entrando no nosso meio. Porque no início, o inimigo tirava os crentes da igreja. Vamos tirar os crentes da igreja. Agora não. O inimigo entra na igreja, mantém os crentes na igreja, mas faz de tudo para que eles estejam desviados dentro da igreja. E se nós estamos em guerra, a primeira coisa, do princípio da arte da guerra, quem lê o livro Arte da Guerra aqui? Leia. Faz bem, nos ajuda muito. Primeiro princípio, e biblicamente também mostra sobre isso. Primeira coisa, quando eu em guerra, é reconhecer quem? O meu inimigo. Quem é o meu inimigo? O potencial do meu inimigo. Quem é ele? Então nós precisamos. Então o que é uma ideologia? A revista define ideologia como um conjunto organizado de ideias que procura explicar a realidade e orientar comportamento humano. Uma ideologia responde perguntas como: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que é certo? O que é errado? O problema surge quando uma ideologia tenta ocupar o lugar da palavra de Deus ou adulterar a forma de interpretá-la. Muitas das vezes, por conta da ideologia, a gente para assim e fala: mas quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Tem pessoas que ficam se perguntando: mas quem eu sou? E querendo um justificativo para isso. Quem você é? Quem sabe? Quem você é? Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Fui resgatado por Ele, por adoção. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Por conta do meu nome está escrito no livro da vida. Para de onde eu vim? De onde eu vim? Eu vim diretamente dele. Foi ele que me fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Quer responder uma pergunta? Para onde nós vamos, irmãos? Para onde nós vamos? O que é certo? O que é errado? Nós não sabemos. A palavra nos dá toda a diretriz. E aí as ideologias tentam inserir essas interrogações na nossa vida para colocar em dúvida. Quando João Batista foi, quando Jesus foi ali ser batizado por João Batista, o que aconteceu na hora que Jesus estava sendo batizado? A maior declaração de amor. E a frase de Deus para Jesus, qual foi a frase? Este é o meu filho amado. A igreja de Jesus Cristo tem identidade. Nós somos filhos e filhos amados por Deus. Não deixe que nada nem ninguém coloque dúvida no seu coração. Você é filho, quem é filho, levante sua mão. E amado ainda. Só falta ele ter prazer em nós. Simples assim. Para ele ter prazer, nós temos que fazer a sua vontade e o seu querer. Exemplo, se colocarmos um óculos colorido, ele vai alterar tudo que vem. Sim ou não? Sim. Mas muda. Só altera. A condição, você tirou o óculos. É o quê? Não adianta. A ideologia, muitas das vezes, tem que alterar isso. Assim também a ideologia, ela faz a pessoa interpretar o mundo através de lentes específicas, através da cultura, através dos ensinamentos. E eles fazem isso nas universidades, eles fazem isso nas escolas, eles fazem isso na igreja. Como na igreja? Teologia
Então o problema é esse. Não, é a política, é porque tem um abençoado que está lá na frente e eu queria que fosse outro. O problema do mundo é isso? Você acredita nisso? Você acredita? Fica aí, está lutando por isso? Nós, a igreja de Jesus Cristo, nós não nos vestimos com esse tipo de problema. Não, de forma nenhuma. As ideologias, muitas vezes inseridas no nosso meio, estão tentando mudar o nosso caráter espiritual, levando-nos a praticar coisas contrárias à palavra de Deus. Porque o problema não é esse. A raiz do problema humano é o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o pecado que nos leva a isso. Exemplo, duas pessoas podem nascer no mesmo ambiente. Uma segue a Deus e outra se torna criminosa. No ambiente não mesmo. Estão morando no mesmo lugar. Eu conheço alguém que a família inteira está tudo fora do caminho do Senhor. Mas no meio, uma menina de 13 anos, ela se levanta, uma menina de 13 anos se levanta, está firme na presença do Senhor. Essa menina, meu Deus do céu, que bênção, tenta levar o pai para a igreja direto, tenta levar a mãe para a igreja direto, e no meio que ela está, misericórdia, mas ela está firme na presença do Senhor, porque ela abriu o seu coração para Deus. Glória a Deus. O problema é o pecado. Por quê? Porque o problema principal está no coração, que insiste em se inclinar para o pecado. O pastor Paulo aqui me ajudou, o professor Paulo. Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. As nossas queixas têm resposta. E o que faz divisão entre Deus e o homem é o pecado. Então, independente se nós tivermos uma vida clara, plena, na direção de Deus, pode o governo não prestar, pode a economia estar lá no chão, pode a situação estar difícil, mas Deus está no controle da nossa vida. Porque primeiro, a nossa pátria não é aqui. Se você espera por coisas aqui nessa terra, o apóstolo Paulo deu um conselho para nós, então sinalizou. Se nós esperamos as coisas nessa terra, eu vou colocar aqui para o pastor Salgado falar. Se nós esperamos coisas nessa terra, os mais miseráveis. Se nós esperamos coisas nessa terra, nós somos os mais miseráveis homens. Jesus não veio fazer uma revolução política, ele veio transformar vidas. Aplica isso. Se fosse para fazer a revolução política, ele abraçava Judas, porque Judas queria isso. Judas queria isso. Judas traiu Jesus por isso, porque ele estava esperando Deus, Jesus, que viesse no seu cavalo branco preparado para entrar em guerra contra Roma. E na hora que ele viu que Jesus, a filosofia de Jesus era outra, ou a forma de Jesus trabalhar era outra, ele traiu Cristo. Jesus não veio trazer a revolução política. Não é errado você votar, vote mesmo, e vote em pessoas que têm princípios cristãos, mas o Senhor não te chamou para fazer a revolução política, ao contrário, o Senhor te chamou para você ser instrumento de Deus, para transformar vidas nessa terra. Quem entendeu também? Se você tiver essa mesma força que você tem para brincar com política, igual vocês estão brincando, igual vocês estão correndo para lá e para cá, se você tivesse esse mesmo ânimo para pregar a palavra de Deus, meu Deus, essa igreja estava super lotada. As igrejas estavam cheias, porque as pessoas vai passear, briga, puxa água, vai fazendo tudo contrário ao cristianismo. Tem revolução política, mas para sair entregar o folheto, não posso, não dá, estou cansado. Não, hoje não dá, porque tem isso, porque tem aquilo. Está na hora da igreja acordar, irmãos. Porque esse tipo de coisa está entrando no nosso meio. As ideologias estão entrando no nosso meio, ideologia política também. Você entendeu que eu não estou falando nada contrário à política? Eu não vou trazer nada de político aqui. Porque a igreja, ela é noiva. Ela não é prostituta. Eu não posso prostituir a igreja
do Senhor, porque a igreja não é minha. Eu não posso pegar a igreja e usar como instrumento. Ao contrário, a igreja ela é noiva. Então o meu papel é levar essa igreja ataviada, limpa, pura. Uma igreja que prega, uma igreja viva que leva o evangelho, uma igreja que ganha almas para o reino do Senhor, uma igreja que visita. O Senhor nos chama para isso. Se você entendeu, diga amém. Se você não aceitar, irmão, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Cabe você dizer, não tem nada a ver, não. Isso aí, vou continuar do mesmo jeito, porque, irmãos, está na hora de a gente vestir a camisa. Mas a camisa do Evangelho. Isso não quer dizer que você não pode se opor a mais voto. Faça uma coisa, mas faça primeiro para o Senhor. Porque, irmãos, todas as autoridades são constituídas por Deus, seja elas boas ou más. E nas histórias nós aprendemos que o Senhor levantou muitas autoridades para punir o povo. Levantou pessoas que às vezes está brigando com o próprio Deus. Às vezes com as suas ações está brigando com Deus, porque às vezes Deus está levantando alguém para punir a gente. Porque nós estamos, eu falei que na hora que quiser pregar, eu vou pregar. Porque às vezes nós estamos terríveis, a igreja está terrível, irmão. Misericórdia, o Senhor vai fazer alguma coisa para chacoalhar esse povo, para guardar esse povo. Está na hora de nós levantarmos e pegarmos a palavra de Deus. E aí, se ele levantar, critica não, volta para o joelho, volta para a palavra, volta para o ensino bíblico, volta para o culto de ensino, volta para a escola bíblica dominical, volta para o jejum e para de perder o seu tempo com as coisas que não está edificando a tua vida espiritual. Romanos 12, 2. Agora eu tenho que dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em santo corpo teu. Essa vida tua, essa palavra que sai dos teus lábios, as tuas ações, as tuas reações, o que você posta nas redes sociais, o que você fala do teu irmão, que não é para falar, é para ajudar ele, e nós aprendemos logo no início. Tire a trave do olho para ver que está errado e vai lá ajudar ele. Tudo isso é para quê? Agradar. Como é chamado isso? Como é chamado essa ação? Como é chamado essa ação? Está ali, está no texto. Culto racional. Esse é o culto racional. Às vezes você não consegue vir na igreja, porque você está doente, você está enfermo. Às vezes você não consegue por conta de compromisso, algumas coisas, mas você presta o seu culto racional. Fazendo o quê? Apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não sejais conformados com este mundo, mas sede instrumento de transformar o mundo. Porque pela renovação do vosso entendimento. Eu só posso transformar o mundo quando eu adquiro o entendimento da palavra de Deus. Quem entendeu o que eu falei até aqui? Quem entendeu? Você entendeu mesmo? Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém? Amém. Porque pelo teu entendimento você consegue transformar o mundo. Né? Para quê? Porque eu preciso experimentar. Você vai experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar? Amém. Deus. A gente quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e não faz a vontade dele. Como pastor Ricardo? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já podia parar por aqui, mas tem mais. O relativismo moral diz: cada um tem a sua verdade, não existe certo nem errado absoluto. Se não existe verdade absoluta, então afirmar que não existe verdade absoluta também não seria verdade. O próprio conceito, ele se a própria ideologia, que o argumento deles, relativismo, ele se autodestrói. O que eles ensinam já acaba com eles. Isaías
120. Ai dos que o mal chamam bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Vou por aí. Quem entender, quer entender o legado bíblico? Então hoje vemos mentira chamada de é estratégia. Não é mentira não, é estratégia de você. Mentira. Eu sei isso aqui como estratégia. Imoralidade chamada de pecado chamado é meu direito. Eu estou brincando pelos meus direitos. E aí você, brincando pelos seus direitos, você acaba interferindo nos direitos dos outros. Você acaba xingando, maldizendo, desejando a morte de alguém. Você acha certo isso aí, um cristão, fazer isso? Nós estamos vivendo isso? Estamos não. Estamos não. É bom que aquele filho do cão morra. É bom que aquele filho do diabo morra. Já chamou até de filho do diabo. Já condenou. Quem tem poder de condenar, irmãos? Pecado chamado de direito, meu Deus. A Bíblia continua sendo o padrão moral de Deus, não tem outro. Não é o que nós falamos, é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra. Estou indo. Ideologia de gênero, meu Deus, eles só mostram que a Bíblia ensina que Deus criou homem e mulher de forma intencional complementar. Gênesis 1:27. No 3. 1, 2, 3. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus criou o quê? Homem e mulher. Deus criou o quê, irmãos? Homem e mulher. De novo, Deus criou o quê? Homem e mulher. Eu não me preocupo porque o Paulo está gravando aqui e vai para as redes sociais e eu não estou fora da palavra. Então vou até falar porque eles pegam uns algoritmos lá e tentam derrubar, né? Mas é a palavra que está falando. Deus criou. Quem criou o homem e a mulher? Deus. Eu não estou falando nada, então vou sossegar. O Paulo não vai ganhar lá, então pode pular sossegado. É importante destacar o papel da igreja em defender a verdade e cumprir a palavra. Se alguém perguntar para você, Deus criou? Homem e mulher. Deus criou? Homem e mulher. Simples assim. Amar as pessoas e jamais humilhar alguém. Deus criou homem e mulher, mas é obrigação nossa amar as pessoas, independente ela quem seja. Deus, João 3,16 é o texto áureo da Bíblia Sagrada. O que é que fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus criou homem e mulher, mas a obrigação nossa é amar o mundo, porque ele veio para o mundo. E todos aqueles que se arrependerem, o Senhor vai dar o direito de ser chamado filho, filha de Deus. E o papel da igreja é amar. Esse é o nosso papel. Aqui na frente, amar as pessoas, jamais humilhar alguém. Não negociar a palavra. Jesus fez isso, ele amava o pecador sem aprovar o pecado. Você não é obrigado a aprovar o pecado de ninguém. Consegue entender isso? Você não é obrigado a compactuar com o pecado de ninguém. Você não é obrigado a sentar em mesas que o Senhor já se levantou há muito tempo. Porque às vezes você está sentando em mesa que o Senhor já se levantou e falou: tem algo comigo. Aonde o Senhor está? Eu estou. Aonde o Senhor já saiu, eu saio fora também. Mas o amor de Deus na minha vida e o amor de Deus pela humanidade me dá liberdade para eu chegar, não caminhar junto, mas chegar e pregar a palavra, demonstrar o amor. Porque o amor pode. É o amor que cobre multidão de pecado, isso? É o amor que cobre multidão de pecado? É o amor, é verdade? O amor cobre multidão de pecado, irmãos. E quando eu demonstra amor para alguém,
mude a sua atitude. Igreja, não compactue com o erro de ninguém, mas demonstre o seu amor para o mentor. Fique de pé em nome de Jesus, 5 minutos. Vou para o ateísmo e vou para o ateísmo e cancelo aqui e encerro o ateísmo. O ateísmo afirma: não existe Deus. Quem concorda com o ateísmo? Ninguém, maravilha. O ateísmo diz assim: não existe Deus. Deus existe, irmãos? Você já viu ele? Não viu? E crê que ele existe? Você nunca viu Deus? Steph, você nunca viu Deus? Você crê nele? Crê nele? Passa aí. Você já viu Deus? Passa aí. A palavra de Deus fala assim: não. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele e que Ele é galardoador daquele que o busca. Se você crê no Senhor, você prepare para galardão. Sabe o que é galardão? Olha assim. Eu quero nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, galardão para ele. Eu não sei o prêmio que você está esperando nessa noite. Eu não sei se é material. Eu não sei se é espiritual. Quem sabe o prêmio que você está esperando da parte de Deus é um dom espiritual do céu. Quem sabe é uma libertação na sua casa, no seu lar, na sua família. Quem sabe é uma porta aberta. Quem sabe é uma casa, um carro, uma conta bancária recheada. Quem sabe é você ser batizado com o Espírito Santo, ter dom de profecia, dom de discernir os Espíritos. Mas se você crê no Senhor, crê que Ele existe, você crê que Ele existe, já que você quer se aproximar dEle, e a igreja tem que se aproximar do Senhor, então creia que Ele existe, e que Ele vai te dar um prêmio nesta noite, em nome de Jesus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, como sacerdote colocado por ti aqui nesta noite, a minha oração, Pai, porque o Teu Espírito colocou no meu coração para fazer esse ato profético. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa noite, Pai, eu estou pedindo, eu não estou aqui dizendo, não, eu quero termino, não, de forma nenhuma. Quem sou eu para fazer isso? Isso as ideologias da vida fazem isso. Mas humildemente eu estou te pedindo, Pai, se for a Tua vontade, se for o Teu querer, quem sou eu para exigir alguma coisa de Ti? Mas tem muitos dos Teus servos e Tuas servas que estão aguardando algo da Tua parte. Então eu te peço humildemente, dá uma galardão. Eu sei que o maior galardão a nosso nome escrito no livro da vida e nós iremos recebê-lo no céu. Mas tem alguns que estão precisando de algo da Tua parte aqui nessa terra. Galardoa os Teus servos, porque eles creem em Ti e querem se aproximar de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja aqui. A Bíblia declara: diz nessa no seu coração para Deus. Salmo 53:1. O ateísmo tenta explicar a criação sem o Criador, mas toda obra aponta para o Autor. Como assim, pastor? O relógio, ele aponta para o meu joelho. O prego aponta para o joelho. A criação aponta para Deus. Imagine alguém recebendo GPS, Aleluia. mas decide ignorar todas as orientações. O nome do GPS hoje nessa noite foi crédito. Eu estou aqui como instrumento de Deus. Deus me usou como GPS aqui. Imagine alguém recebendo GPS, mas ignora todas as orientações. Depois de horas perdidas, ele vai dizer: a culpa foi sua. E o GPS, eu estou perdido para você. Você que me fez eu perder, mas não seguiu nenhuma orientações.
Sabe por quê? Eu pedi a receita para você e eu que como comigo. Aí ela pergunta para você, você seguiu a receita? Não. Como é que você quer que pai? O Senhor me usou como GPS, mas Ele é que deu as diretrizes. Nessa hora você pode obedecer ou continuar do jeito que está. Você pode continuar com essa teologia, deixando que essa teologia manipule a tua vida, ou você pode ser um instrumento na mão de Deus. Porque você foi chamado para conhecer a verdade e a verdade te libertar. Abre um parênteses. Isso não quer dizer que você não tem que demonstrar o amor. Porque através do teu amor, o Senhor vai te usar para abençoar vidas e trazer pessoas para estar na casa do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu tinha mais, tá? Tem mais, mas eu vou pular aqui, ó. Conhece essa história? Tire foto dessa história. Essa história aconteceu em 2014, no Facebook. O posto viralizou e no dia 5 de maio daquele ano, essa aqui, ó, essa mulher, ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças para ritual de magia negra, Fabiane, que havia saído de casa do bairro Morrinhos, no Guarujá, para ir à igreja. Ela estava indo para ir à igreja. Ela foi tomada, amarrada e agredida por uma multidão. Tem os vídeos, vou tirar na internet, mas tem vídeo. Ela ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois na cidade do litoral paulista, 2 dias depois, na cidade do litoral paulista, deixou a filha Yasmin. Esse vídeo você pode baixar na internet e vai ver a Yasmin falando sobre isso. Deixou a filha Yasmin na época com 13 anos e Esther na época com 1 ano de idade. Pelos registros policiais, foi o primeiro caso de fake news que resultou em morte no Brasil. Se podemos ser enganados por uma notícia, imagine por uma ideologia. Essa mulher está vindo para a igreja por conta das notícias falsas que lançaram na internet. Ela está vindo cultuar a igreja. Pegaram essa mulher, lixaram ela. 2 dias depois, ela morreu no hospital. As nossas ações geram consequências, boas ou más. Que dera que nós venhamos escolher o que é bom e fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Olha, mas eu quero aqui, ó, no final, conclusão. Não vou nem ler a conclusão. Né? Eu acho que não colocaram a outra. Não colocaram a outra. Não? Não. Então vai ficar assim. Aqui é um convite que nós estamos falando. Convidamos os irmãos para a escola bíblica dominical. Venha para a escola dominical. Porque nós teremos aqui, eu fiquei 1 hora e 10 falando com vocês. É o tempo de uma aula de escola bíblica dominical. Hoje eu falei mais, vocês não se manifestaram. Na escola dominical é diferente, são classes. Temos classe para as irmãs, classe para os irmãos, classe para os jovens, classe para os adolescentes, várias classes para as nossas crianças. Venha para a escola bíblica, para nós aprendermos a palavra de Deus, para nós estarmos alicerçados na palavra e não sermos levados por vento doutrinário.